Pessoal, vamos falar sobre tomada de preços agora. Estamos na semana 3 do dia 2. Então, o que é tomada de preço? É uma modalidade de licitação. Ela vai distinguir do convite e da concorrência em razão do valor. Perfeito? Então, é uma licitação realizada entre interessados previamente registrados. Registrado onde? Lá no SICAF, ok? Sistema de Cadastro de Fornecedores aí do Poder Executivo Federal. Observada a necessária habilitação, convocados com antecedência mínima prevista em lei, ou de 15 dias ou de 30, por aviso publicado na imprensa oficial e em jornal particular. Perfeito? Então tem que ter 2 publicações, contendo as informações essenciais da licitação e o local onde possa ser obtido o edital. Perfeito? Hoje na prática ele é muito mais simples, mas eu não vou falar para não confundir vocês, tá? Artigo 22. A tomada de preço, parágrafo 2º, ele vai dizer que a tomada de preço é uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, ou que atendam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Isso aqui cai, a definição cai direto. Então o que eu vou colocar aqui para eu lembrar? Tomada de preços. Eu lembro 3º dia. Então sempre quando cair a questão na prova, eu vou lembrar disso aqui. Eu vou acertar a questãozinha, ok? Porque o examinador adora esse artigo 22, parágrafo 2º. Então, continuando. Então, habilitação prévia. Na tomada de preço é um cadastro prévio à publicação do edital. Tira essa porcaria aqui. Do edital, mediante o qual a administração verifica os requisitos da habilitação dos licitantes interessados em participar. Decorre daí então uma diferença significativa da tomada de preço com relação à concorrência. Por quê? Lá na concorrência a gente vai ver que a habilitação integra o próprio procedimento. Então ele é parte preliminar nos termos da lei. Então ele é parte do procedimento. Ou seja, tomada de preço é antes do procedimento. Eu faço o cadastramento até 3 dias antes e pego o pessoal que estão cadastrados. Na concorrência, para evitar que você frustre a competitividade até por razão do valor, então eles dão a possibilidade até o dia da abertura das propostas, antes da abertura da proposta, vai ter a habilitação como uma etapa anterior à abertura da proposta. Então, a etapa anterior, eu vou ter que a habilitação dos fornecedores. Então, o que significa essa habilitação? Ele vai ter que trazer alguns documentos que comprovem que ele está habilitado. Não que ele esteja cadastrado, mas ele está habilitado, entende? Na tomada de preço, não, ele já está pedindo o quê? Requisito da habilitação, ele é o que? Antes. Então a habilitação vem antes do procedimento licitatório. Quanto tempo antes? Até 3 dias antes, ok? Então essa é a grande diferença entre as duas. Uma é que compõe o procedimento. Então a habilitação, por aqui, habilitação na concorrência compõe o próprio procedimento. E no caso da tomada de preço, ocorre antes do procedimento. Quanto tempo antes? Até 3 dias, ok? Então é possível nas tomadas de preço a participação de licitantes não cadastrados ao tempo da publicação do edital, certo? Por quê? Presta atenção que está escrito aqui. Antes de que ocorra a abertura das propostas, qual é o requisito? Cadastro
cadastro ocorre até 3 dias antes da abertura das propostas. E a divulgação ela ocorre quando for do tipo menor preço, 15 dias, ou o tipo quando ele for melhor técnica e preço, vai ser quanto tempo? 30 dias. Então esse daqui tá falando aqui que está falando sim que é possível na tomada de preço a participação de licitantes não cadastrados ao tempo da publicação, sim, porque o que vai ser determinante aqui se ele vai participar ou não é esse cadastro aqui, ó, que pode ocorrer até 3 dias antes da abertura das propostas, ok? Só isso. Os prazos diferenciados de antecedência da publicação digital, então a regra é de 15 dias, quando se tratar então de menor preço, ok? Menor preço. E nos demais serão o que? 30 dias, quando encontrar aí a melhor técnica ou técnica e preço. O que significa isso? Significa que eu quero comprar, eu faço um edital, eu publico, e a abertura da sessão pública vai demorar quanto tempo? A abertura da sessão pública ela vai demorar o quê? 15 dias, quando for o quê? Menor preço. Ou 30 dias, quando for o quê? Melhor técnica ou técnica e preço. Então ele tem que ficar publicado em jornal de grande circulação e o jornal e o Diário Oficial da União. Então ele tem que ser divulgado nesses dois meios de comunicações e tem que ser aguardado esses prazos aí, obrigatoriamente. Veja que aqui é 15 dias corridos e aqui também 15 dias corridos. No caso do convite é quanto tempo mesmo? 5 dias, mas agora são úteis no caso de convite. Perfeito? Quais são os limites aplicáveis? Os limites aplicáveis já estão de acordo com o decreto 9412 de 2018. Quentíssimo aí esse decreto. Por enquanto não caiu nenhuma questão em prova e nem teve prova ainda. Então, para obras e serviços de engenharia até 3.300.000 e para serviços e compras de serviços que não se enquadrem como de engenharia até 1.430.000. Então, tomada de preço eu vou utilizar dentro desses limites aí. Passou destes limites eu entro na concorrência, ok? Empresas que não possuem o cadastro no órgão podem participar? Cadastro no órgão. Conceito de tomada de preço, então a legislação anterior limitava os licitantes previamente cadastrados. Atualmente permite-se a participação dos interessados que apresentam documentação exigida ao cadastramento até o terceiro dia útil no escambau. Até o terceiro dia, não é o último não, tá? Terceiro até o, vou colocar aqui, terceiro dia. Por enquanto nós vimos como úteis, por enquanto foi somente para abertura de convite, que é o quanto tempo? 5 dias do edital até a abertura. Perfeito? Então, por enquanto, em dias úteis somente para convite. Então, o que acontece? Uma atenção especial aqui que em prova, se o examinador afirmar que cumpridos os requisitos legais,
os licitantes não cadastrados podem participar de uma tomada de preço, o item vai estar correto. Por quê? Que ele se baseia novamente pelo artigo 22, que a tomada de preço é a modalidade de licitação, interessados devidamente cadastrados, ok? Mas, e tem aqui então não cadastrados, é o caso de baixo aqui, ou que atendam todas as condições exigidas do cadastramento até o terceiro dia anterior. Então, atendeu as condições exigidas e não é cadastrado. Então, aqui, cumpridos os requisitos legais, significa o quê? Atende as condições exigidas. Então, cumprido os requisitos legais, ele pode, sim, ainda que não seja cadastrado, ele pode participar, ok? Como? Com atendidas as condições exigidas. Quais são as condições? Quais são as documentações lá do SICAF, que é a FGTS, certidão negativa da FGTS, INSS, de dívida ativa da União e assim por diante. Como que funciona o registro cadastral? Vai ser onde? No SICAF. Então ele leva a documentação e é cadastrado no SICAF. Perfeito? Então seria isso aí, tomadas de preço. Beleza, meu povo? Um abraço e vamos para as questões.